Hoje no Cartório Contemporâneo, falaremos sobre direito extrajudicial com o Dr. Israel Marco. Saiba o que é Great Place to Work. Tudo isso e muito mais hoje no Cartório Contemporâneo. Já há algum tempo, os indicadores de sucesso de uma empresa deixaram de ser apenas lucratividade. Muito além disso, atualmente é preciso também que ela seja um ambiente com bom clima e boa cultura organizacional. Por essa razão, a Confederação Nacional de Notários e Registradores firmou acordo com a Great Place to Work, GPTW. Essa é a prova de que o engajamento, motivação e satisfação no trabalho devem ser mais do que conceito, precisam ser incentivados. Por isso, conversamos com Marina Sobral. Veja. E hoje estamos com Marina Sobral, representante de metodologia do Great Place to Work Brasil. Olá, doutora Marina, tudo bem com a senhora? Tudo ótimo, Eduardo. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Marina, o que vem a ser o Great Place to Work, o GPTW, e como avalia o acordo de cooperação com a CNR? Bom, o Great Place to Work, ele é uma consultoria global, a gente está presente em mais de 107 países e a gente desenvolveu uma metodologia para avaliar o quanto os lugares são bons lugares para se trabalhar, independente do lugar, né? A gente avalia, a gente desenvolveu uma metodologia para fazer essa avaliação. Para a gente, esse acordo de cooperação com a CNR é um marco, porque a gente está falando de um serviço que é essencial, que é crucial para o funcionamento da sociedade e das pessoas. Então, quanto mais a gente consegue levar a nossa metodologia e fazer com que as pessoas que trabalham nos cartórios consigam se sentir num bom ambiente de trabalho, melhores serão os serviços prestados para a sociedade. Marina, e por que os cartórios devem investir no selo GPTW? Ótimo. A gente já tem, inclusive, alguns cartórios que já têm o selo GPTW e o que eles contam pra gente é que a nossa pesquisa, ela virou uma espécie de direcionamento de gestão de pessoas. Então, através da pesquisa, com os resultados da pesquisa, com os indicadores que a pesquisa mostra, eles conseguiram entender o que estava funcionando bem em termos de gestão de pessoas e aquilo que ainda não estava tão legal que eles precisavam melhorar. E conforme os cartórios vão trabalhando em cima dessas ações, em cima desses dados, em cima desses resultados, eles conseguem transformar os ambientes de trabalho para que as pessoas se sintam melhores, né? Exista um ambiente de inovação e elas possam entregar um serviço de mais qualidade para as pessoas. Marina, e a senhora poderia explicar para os nossos telespectadores como que funciona o ranking GPTW? Claro. Então, hoje, para participar dos nossos rankings, né, as organizações elas precisam fazer uma pesquisa que traz a nossa metodologia, que é uma metodologia global, né, então é a mesma pesquisa em todos os países que a gente aplica. E quem responde essa pesquisa são os funcionários, são os colaboradores dessas organizações. Atingindo uma nota mínima, né, no resultado dessa pesquisa, e a gente tendo o mínimo de respondentes para a pesquisa ser válida, considerada válida, a partir de uma nota, essa empresa ela passa a ser certificada como um Great Place to Work. Uma vez essa organização certificada, ela está apta a concorrer aos nossos rankings. E aí cada ranking vai ter o seu próprio critério, né? O ranking de cartórios, a gente vai ter 3 tipos de destaque, então vai ser o bronze, o prata e o ouro, e que vai ser a partir dessas notas atingidas dentro da pesquisa. E o que é avaliado nos questionários da pesquisa? O que a gente se preocupa dentro do Great Place to Work é avaliar as relações dentro do ambiente de trabalho. A gente diz que uma relação ela é baseada na confiança. Então, o que a gente avalia de fato na pesquisa são as relações de confiança, é o quanto de confiança que aquelas relações têm. E aí a gente vai estar falando, né, da relação de confiança entre o colaborador, entre o funcionário e o seu líder, entre o colaborador e o outro colaborador, né, entre os pares,
e entre o colaborador e aquilo que a organização entrega para o mundo, né? Então, quanto ele acredita naquilo que é entregue, né, pela organização que ele trabalha. Então, a nossa metodologia e a nossa pesquisa vão avaliar diversos aspectos desses 3 tipos de relação de confiança. Hoje ela é formada, então, por 5 dimensões. Então, a gente vai falar de respeito, a gente vai falar de credibilidade e vai falar de imparcialidade na relação de confiança com o líder, com o gestor. A gente vai falar de camaradagem, que é a relação de confiança com os pares, com os colegas de trabalho. E a gente vai falar de orgulho, que é o quanto eu me conecto, o quanto eu tenho uma relação positiva com aquilo que a organização que eu tô entrega para a sociedade, entrega para o mundo. E como que os interessados podem participar da pesquisa do GPTW? Ótimo! Hoje nós temos vários canais de acesso para que os interessados possam conhecer um pouco mais da pesquisa, como é que funciona, como que é a aplicação. O principal deles é o nosso site, então dentro do nosso site www.gptw.com.br eles têm ali um acesso para o Fale Conosco, né, que pode ser via WhatsApp, pode ser via e-mail, pode ser via um agendamento de reunião com algum dos nossos responsáveis para explicar de uma forma mais detalhada como é que funciona o processo. A partir daí, né, a organização, o cartório, ele vai escolher o plano que se adequa mais à realidade dele. Então esse plano, ele vai ter um valor específico e ele vai ter uma entrega específica. E aí o cartório, né, a organização pode escolher qual plano que faz mais sentido para ele. E a partir daí a gente passa todas as orientações, todo passo a passo para que a pesquisa seja aplicada. E como que é aplicada a pesquisa? Ótimo. A pesquisa ela é aplicada através de um link de internet, então qualquer lugar com internet o colaborador pode acessar o link. É muito importante dizer que cada colaborador vai ter um login e uma senha, mas que depois isso vai ser alterado pelo próprio colaborador para garantir a questão da confidencialidade e do sigilo. Isso pra gente é algo muito importante. Nenhuma resposta individual é identificada, a gente sempre oferece as respostas agrupadas, né, pensando numa média aí de pelo menos 5 respondentes naquele grupo, né? E uma vez a pesquisa finalizada, ela costuma ficar no ar por volta de 15 dias, a gente consegue oferecer para a organização os resultados, como eu disse, agrupados, para ela entender os pontos positivos e os pontos de melhoria. Nós tínhamos falado sobre os interessados em participar da pesquisa, mas agora os interessados em participar do ranking, como eles fazem? É o mesmo caminho, né, de aplicação da pesquisa, esse é o primeiro passo para tudo, é escutar as pessoas. Uma vez que a gente finaliza a pesquisa, a gente vai ter uma nota, né, dessa pesquisa a partir da favorabilidade dos colaboradores, dos funcionários que responderam à pesquisa. Uma vez essa favorabilidade atinge a nota 70, essa é a nossa nota de corte, e a pesquisa tem o mínimo de respondentes para ela ser válida, considerada válida como representante daquela amostra, a empresa ela é certificada como um Great Place to Work, então ela recebe um selo que vale por 1 ano, né, para ser identificada aí como um Great Place to Work. Com o selo em mãos, ela passa automaticamente a participar dos nossos rankings. E como a senhora avalia as boas práticas para se tornar um Great Place to Work? Ótimo. Bom, as boas práticas estão muito relacionadas com aquilo que a gente mede, que são as relações de confiança. Falando assim parece uma coisa simples, mas a gente sabe que no dia a dia, né, garantir relações transparentes, autonomia, espaço para inovação, respeito às necessidades dos colaboradores, oferecer treinamento e desenvolvimento, tá preocupado com o colaborador para além ali de uma mão de obra, de um funcionário, né, mas com a vida pessoal dele. Então tudo isso está incluído no que a gente chama de boas práticas aí para ser um Great Place to Work. Então está nas relações, o segredo está nessas relações de confiança. Marina, a senhora poderia citar alguns exemplos de boas práticas para se tornar um Great Place to Work? Claro. Bom, as primeiras práticas que são as mais importantes aí para ser um bom lugar para se trabalhar, para ser um lugar com confiança, com relações de confiança, é cuidar da comunicação. Quando a gente fala da comunicação, a gente está falando de escutar, e a pesquisa é uma boa ferramenta para isso, né? É uma excelente ferramenta. E a gente está falando também do falar. O falar, ele pode ser utilizado de várias formas. A gente tem uma empresa que tem uma prática chamada comunicação 5 a 7,
Isso são 5 a 7 maneiras diferentes de comunicar a mesma mensagem. Então é uma mesma mensagem que é comunicada através de um vídeo, através de um jornal mural, através da intranet, através de um e-mail e presencialmente pelo líder, por exemplo. Então essa é uma boa prática que a gente sempre recomenda para que todos fiquem cientes, fiquem a par das comunicações, daquilo que acontece na empresa ou na organização. Um outro ponto super importante que a gente também mede na nossa pesquisa é a quantidade de conversas de feedback. A gente percebe que conversas de feedback elas estão diretamente relacionadas ao índice de confiança. Ou seja, quanto mais conversas de feedback, claro que a gente não está só falando de quantidade, mas também de qualidade, maior o índice de confiança. Então a gente também tem observado isso dentro das nossas pesquisas. A gente também está falando sobre o cuidar. O cuidar é quando eu realmente olho para aquela pessoa que está trabalhando comigo, não só como uma mão de obra, como um funcionário, mas também como uma pessoa que tem necessidades, que tem uma vida lá fora, que muitas vezes vai precisar se ausentar, que tem questões pessoais. Então, o que eu ofereço aí não só de benefícios e práticas, mas dentro da minha relação que considera essa pessoa como uma pessoa aí para além do trabalho. A gente tem práticas de celebração e agradecimento, então o quanto é importante a gente agradecer um bom trabalho, reconhecer um bom trabalho e muitas vezes não é só de forma financeira, outras formas aí de reconhecimento, de agradecimento e junto com a equipe também celebrar momentos especiais, sejam datas comemorativas, seja o atingimento de algum resultado que as pessoas estavam se organizando para atingir, seja alguma conquista aí daquela equipe, então esses momentos são de extrema importância. O desenvolver, então o desenvolver a gente está falando que as pessoas elas entram na organização também para crescerem, para evoluírem, não só como pessoas, mas também como profissionais. Então o quanto eu tenho formas e programas para desenvolver essas pessoas. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, poderia trazer outros, mas eu acredito que com esses já dá para a gente começar a olhar para o que a gente tem hoje e fazer alguns ajustes para sermos o melhor lugar para se trabalhar. Marina, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vinda ao Cartório Contemporâneo. Muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você. Voltamos já com o Cartório Contemporâneo. O Cartório Contemporâneo foi até o escritório do Dr. Israel Marcos, advogado, palestrante, especialista em direito empresarial e gestor financeiro, para falarmos sobre direito extrajudicial. Vamos conhecer um pouco da advocacia extrajudicial, como atuar na área, o tipo de trabalho que pode ser feito e muito mais. Dr. Israel, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, eu agradeço aqui estar presente com vocês também, respondendo sobre essas questões do cartório contemporâneo. De fato, é importante contribuir para o esclarecimento de vários setores e, dentre eles, a questão do cartório contemporâneo. Doutor Israel, a advocacia extrajudicial é uma possibilidade de atuação que vem ganhando importância no Brasil e atraindo muitos advogados, sobretudo pela rapidez que ela proporciona tanto para o profissional quanto para os seus clientes. Nos explique o que é a advocacia extrajudicial. A advocacia extrajudicial é tudo aquilo que é realizado fora dos tribunais. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre questões de resolução de conflitos, sobre, de fato, a gente realizar negociações e resoluções, tudo fora, tudo distante do ambiente jurisdicional. E quando a gente faz isso daqui, a gente atua de fato numa advocacia extrajudicial. Então tem várias matérias, vários âmbitos que a gente pode percorrer e poder alcançar resolvendo distante. Então a gente tem leis que foram criadas que hoje trazem uma novidade nisso. A gente tem questão, por exemplo, do uso capião extrajudicial. É uma novidade que se pode realizar em cartórios. Então, eu distancio hoje da questão judicial. A título de conhecimento, a gente tem o próprio judiciário, hoje ele está
com um volume aproximadamente de 90 milhões de processos, um pouco mais. A última estatística foi feita pelo CNJ, foi em outubro de 2023, já alguns meses atrás, constatou que tinham cerca de 89 milhões de processos. Então, claro, esse número já aumentou desse período para cá. E pensando nisso, imagine a quantidade de processos que o juiz do local onde você vai ingressar, ele tem para analisar antes de chegar ao seu. Então, a quantidade é imensa. Então, quando a gente fala de uma possibilidade de advocacia ou de qualquer tratativa extrajudicial, porque quando eu falo advocacia, eu penso na área nossa, né, como advogado, mas você também tem o civil, tem a pessoa comum que ela pode chegar muito bem e resolver uma questão em cartório sem precisar dos apelos judiciais, dos tribunais, para que isso se resolva. Então, de fato, quando a gente fala de uma advocacia extrajudicial ou de uma atuação extrajudicial que foge, você pode resolver muitas coisas nesse sentido, tá? Então, de fato, isso é importante. Como atuar na advocacia extrajudicial? Para atuar na advocacia extrajudicial, é importante também conhecer essas novas legislações que estão surgindo sobre o tema, tá? Por exemplo, a gente fala hoje de o divórcio que pode ser realizado extrajudicial, tá? Então ele tem as suas nuances, tem as suas peculiaridades de realizar isso. Então, se a gente tem essa possibilidade, pode ser realizado. A gente tem um inventário extrajudicial. Então, eu vou seguir os trâmites do inventário extrajudicial, se pode ser realizado lá. Então, beleza, não tem menor aqui, então são todos concordes. Também não tem testamento em aberto, já foi resolvido. Então, dentro desse contexto, pode ser realizado um inventário extrajudicial lá dentro, no extrajudicial, sem precisar de buscar as tribunas. Se eu posso fazer isso, a gente de fato recorre. Então a gente tem que recorrer a esses aspectos legais. Olha que interessante, saiu uma lei nova agora, foi dia 20 de março, 14.825 de 2024. O número foi por alguma coisa, mas olha só, essa lei, o que ela diz? Que a gente pode entrar nos cartórios, na hora de resolver a compra de um imóvel, eu preciso saber, que é o normal, né? Você vai comprar um imóvel, é necessário ter a certidão de todos os outros cartórios para te dizer se aquele imóvel ele não tem nenhum problema, se por acaso ele não está sendo algum motivo de litígio judicial e tudo mais, e às vezes você busca essas certidões. Com essa nova lei, ela está dizendo o seguinte: não, se esse próprio cartório disser que está tudo correto, que não tem problema, a boa-fé aqui está estampada. Se a boa-fé está estampada, pode comprar esse imóvel. Então, assim, é uma novidade e surgiu agora. E não só essas, como diversas outras estão surgindo, né? E é importante a gente estar sempre antenado a essas questões que estão acontecendo para que a gente possa, de fato, trilhar no conceito da advocacia extrajudicial. Tendo em vista que é advogada atuante, como enxerga a importância de estimular os estudos para aprofundar o conhecimento sobre o foro extrajudicial? É importante estimular novos advogados para isso, porque temos visto hoje que muitos advogados e pessoas também, o civil, ou quando um cliente procura um advogado, ele de fato já direciona para um meio litigioso. Falar, eu quero resolver assim, assado, e procura advogado já para combalir. Só que, por vezes, o advogado ele consegue realizar, e uma das nuances da advocacia extrajudicial, por exemplo, a conciliação, a mediação. E o advogado ele consegue fazer isso. Então ele chamaria, por exemplo, o cliente dele e mostraria essas possibilidades de uma mediação, de um contorno, de um novo contrato, de um aditivo, de uma nova perspectiva.
E quando ele se dispõe a fazer isso também, ele corre de uma maneira muito mais célere. Olha que interessante, um dado que é bem interessante, né? Aqui no Brasil a gente tem uma toada, né? Que quando alguém, seja de qualquer área possível, você combinou um preço X com alguém para resolver uma situação judicial. E ele resolveu de forma extrajudicial, de uma maneira muito célere. Geralmente o que vai pagar fala, não, mas o X ficou muito alto para eu te pagar, eu vou te pagar menos tanto X, porque você resolveu muito rápido. É comum essa toada aqui. E olha que interessante, você vê lá fora, alguns países, inclusive na Europa, que fala o seguinte, se por acaso o advogado ou aquele que foi contratado para resolver uma situação, resolver ela de maneira célere e às vezes sem precisar do judiciário, ele paga até mais por aquilo, ele paga 2x por aquilo. Por quê? Porque foi célere, porque resolveu de imediato. E quando a gente começar a ter essa noção de poder também compreender que de resolver de forma imediata, às vezes você buscar o cartório, buscar formas alternativas para mitigar a relação, a morosidade judicial, que muitas vezes não está nem ligada simplesmente ao juízo ali, mas ao volume processual. Isso é importante, isso é preponderante. Então, que os advogados sempre busquem, possam olhar para esse meio alternativo como uma forma muito eficaz de resolver situações como a advocacia extrajudicial. Durante a pandemia, os cartórios passaram por uma grande revolução tecnológica, efetivando quase todos os seus atos de forma online. Como avalia a presença da tecnologia na prestação de serviços dos cartórios e da advocacia extrajudicial? A questão dos cartórios e toda essa perspectiva de mudança tecnológica e trazer o maior volume de pessoas para o mundo virtual, como aconteceu na pandemia desde março de 2020, foi assim absurdamente crescente, tá? Então, muitas pessoas que tinham contato distantes com o computador, que muitas vezes realizavam de outras maneiras alguma atividade, ela teve que se adaptar usando ferramentas online, se adaptar usando programas de comunicação direto com a empresa, se adaptar usando até, que muitas pessoas já não usavam mais, né, a câmera do computador com chats embutidos ali para direcionar as empresas. E esse novo mecanismo, esse novo ajuste mundial que aconteceu, fez com que diversas áreas e diversos órgãos se atualizassem. Então, a gente viu, por exemplo, juntas comerciais que elas só atuavam de uma maneira física, elas começaram a mudar a sua perspectiva também. A gente viu cartórios que muitas vezes eles atuavam de maneiras muito mais físicas, emitindo os documentos, e isso trouxe para uma perspectiva online. Então, pede aqui online que a gente já te garante isso. Tem um prazo, talvez em muitos casos ainda acontece, você vai lá imediato, você consegue de imediato uma certidão, etc. Quando você faz um pedido online, tem aquele tempo que é o recebimento do cartório para ele fazer a emissão. Mas olha como facilitou, olha como você perde o tempo, você perderia o tempo, às vezes indo lá para resolver e tal, pegando uma fila. Aqui você faz de modo online, você pede uma emissão de uma certidão, de um documento, de uma matrícula, do que for, entra numa fila ali rápida, extremamente rápida, cerca de muitos documentos, cerca de 2 ou 3 dias já estão em sua posse, e você tem isso pelo mesmo valor. Então, assim, isso é importante, essa adaptação na forma de pagamento. Então, as formas que aconteciam antes, elas foram se adaptando. Hoje, com a entrada do Pix, né, as formas que você tem para a adaptação disso. Então, assim,
Foi crucial a presença do cartório e, de fato, em grandes capitais essa mudança foi rápida, enérgica. Em outros locais interiores elas foram se adaptando com o tempo, mas é importantíssimo ter essa forma de até interligada dos cartórios e que estão cada vez mais se adaptando a essa forma interligada para que eles possam agir de maneira uníssona e de fato muito rápida, muito eficaz, muito eficiente, né, nesse sentido. Um dos grandes debates entre notários e registradores gira em torno da gratuidade para os atos que praticam. O que pensa a respeito? Em relação aos atos de gratuidade, é importante a gente esclarecer que dar gratuidade é uma forma de inclusão social. Claro, a gente percebe-se que tem diversas pessoas ou população que de fato gostaria de ter um acesso maior aos cartórios e ao judiciário ou o que for, e elas têm uma renda que de fato não comportaria alguns pagamentos. E os cartórios sim, eles têm essa possibilidade de inclusão. E isso é magnífico. E até muitas pessoas nem sabem disso, né? Mas eles têm essa possibilidade de trazer a forma de gratuidade. Claro que deve ser observado requisitos necessários, tá? Extrínsecos, que então prova a gratuidade, prova a tua renda, prova isso. Então, assim, é diferente. Vamos fazer só uma pausa nesse sentido. A gente tem, às vezes, os tribunais que quando alguém pede uma gratuidade de justiça, ela não colaciona os documentos necessários ali, muitas vezes pelo andar da carruagem ali, às vezes o valor da causa, às vezes a forma que colocou, às vezes o que ele trabalha e tal. Muitos juízes dão a gratuidade ali sem muitas provas necessárias. Isso a gente vê, isso é claro. O cartório não, ele exige, então me mostra, me prova que de fato isso acontece. E recebendo isso, ele tem essa mudança, ele pode, em alguns casos, sim, dar gratuidade em relação a alguns documentos que o próprio cartório ali, ele retira essa obrigatoriedade, mas a depender do caso. Porque o cartório ele é mantido por essas taxas, por esses valores. Então, por ele ser mantido por isso, ele precisa sim ter o recebimento dos valores, só que ele ainda assim age com a inclusão social necessária. Doutor Israel, muito obrigado pela sua participação. Duda, agradeço aí por ter, de alguma forma, aqui respondido algumas questões que você me levantou. A gente está à disposição sempre para estar aqui para responder o que for necessário. De fato, tratar desse tema é de suma importância, tá? Suma importância porque poucos têm atinado quanto que os cartórios têm avançado. Então, é necessário a gente, de fato, alertar a população para isso, para que compreendam o que tem acontecido de novidade nos âmbitos administrativos e judiciais. Então, agradeço aqui por ter me chamado nesse dia. Estamos à disposição. Até breve. Esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Vejo vocês na semana que vem em mais um Cartório Contemporâneo aqui na TV Justiça. Você também pode nos encontrar no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Até lá!